Olá pessoal, eu trago já ao canal mais um aparelho para vos ajudar a ter segurança em casa e isto é com uma câmara de segurança. Desta vez trago-vos uma da Reolink, a Reolink Duo Wi-Fi, e como o nome indica, qual é a mais-valia principal que esta câmara tem? É de ter duas lentes, ou seja, com isto ele consegue garantir que tem uma visão de cerca de 150 graus, o que é muito mais amplo que muitas câmaras de segurança que existem no mercado. É claro que podíamos utilizar, por exemplo, uma câmara com um motor e podíamos apontar para onde quisermos, mesmo assim vamos ter uma área de visão menor e temos que ir apontando para sítios diferentes para vermos como é que estão as coisas. Esta é mesmo direcionada para quem tem uma área ampla e assim pode colocar a câmara num canto e vai garantir que vai apanhar a área toda, e assim, se existir movimento num canto ou no outro, vai sempre a perceber-se e vai ter as notificações. Vamos começar já pelas mais-valias desta câmara. Como o nome indica, é Duo, por ter as duas lentes. Tem uns LEDs frontais que ativam se vocês quiserem quando existe movimento, ou seja, ela pode aqui servir como um ponto de luz numa zona em que vocês não costumam ter luz à noite, e sempre que existe movimento ela aciona, mas isso também podem desativar. Depois é uma câmara de segurança que tem uma lente de 4 megapixels e grava a 2K, 15 FPS no máximo. Claro que se estiverem a ver em tempo real, parece que existe sempre ali alguns saltos, porque estamos a falar de 15 FPS e não dos 30. Porquê é que é assim? É por causa da questão de ser uma câmera que funciona a bateria, para garantir que a bateria funciona mais tempo. Ela também não grava 24/7, só grava quando existe movimento por causa dessa questão da bateria. Também em relação à bateria, o que eu recomendo sempre é depois vocês comprarem um painel solar e assim garantidamente não se têm que preocupar com fios e não vão ter que se preocupar que a bateria vai acabar. Portanto, se vocês tiverem um painel solar, a bateria nunca descarrega por completo. Se não tiverem um painel solar, têm que ligar a um ponto de energia para garantirem que depois a bateria não vai abaixo, ou então podem deixar a bateria descarregando, mas nesse ponto depois têm que tirar a câmara, pôr a carregar. A solução será sempre mais prática se vocês tiverem um painel solar. E a vantagem mesmo disso é que vocês com esta câmara, desde que o Wi-Fi chegue, ela funciona por 2.4 ou 5 GHz, vocês só têm que instalar o ponto de suporte para a câmara, porem então o painel solar e não precisam de instalar mais cabos, não precisam de fazer aqui grandes instalações. Portanto, se isto for para colocar num sítio em que realmente vocês não podem ter um cabo da internet ou não têm um ponto de energia, será sempre a melhor solução. Quais são os outros pontos que eu dou muita importância nesta câmara? Em relação à integração com a aplicação. Ou seja, vocês podem definir a câmara, por exemplo, para vos alertar quando existe movimento, podem definir qual é o tipo de movimento, se é todo tipo de movimento, se é quando detecta pessoas ou se é quando detecta veículos. Depois podem sempre ajustar a questão da sensibilidade, para se tiverem também uma zona com árvores, podem diminuir a sensibilidade para as árvores, o próprio movimento com o vento não acionar a câmara. E a própria câmara pode-vos mandar as notificações para o smartphone, pode gravar, e uma coisa que eu dou muita importância é que vocês podem configurar um servidor SMTP e podem receber e-mails. Ou seja, no caso de vocês não estarem no smartphone e não estarem a receber as notificações do smartphone, se estiverem no computador, recebem uma notificação a indicar que existiu movimento. E essa notificação pode ser uma imagem ou pode ser um vídeo que mostra o início do movimento e depois vocês podem definir até ao máximo quantos segundos deve gravar. Vocês depois têm sempre esta mais-valia também de ficarem com uma prova no vosso computador, no vosso e-mail, em que podem verificar o que é que aconteceu. Ele também suporta cartão microSD, portanto grava internamente no microSD, e depois também podem comprar os serviços da cloud para gravar na cloud. Mas o mais normal é ele gravar no microSD, vocês depois poderem pela aplicação puxar para trás para ver as gravações que foram feitas, ou então também receberem as notificações no e-mail, e aí ficam sempre com essas provas no e-mail. Caso vos destruam a câmera, ficam sempre com as imagens gravadas nas notificações que vos enviaram para o e-mail. Dessa forma, como vocês podem ver, este tipo de câmaras, pelo menos da Reolink, costumam ter umas boas características e costumam ter uns bons resultados. É claro que, falando desta, como internamente estamos a agregar duas câmaras de segurança numa, o preço não é relativamente barato. Agora, realmente vai compensar se vos interessa ter uma câmara que é simples de instalar, é simples de utilizar e tem uma aplicação que eu acho que é muito completa para vocês poderem fazer a gestão da forma como quiserem. Depois, em relação à câmara, como ela tem duas lentes, ela tem duas formas em que vos mostra a imagem. Ele consegue mostrar-vos as duas lentes, digamos, lado a lado, como se fossem duas câmaras de segurança diferentes, e vocês assim num ponto conseguem logo ver os dois ângulos e conseguem observar tudo nesse raio de 150 graus. Depois também, claro, como seria de esperar, é uma câmara de exterior, portanto pode apanhar com vento, pode apanhar com chuva, não vai ter nenhum problema nesse sentido. E é como eu estava a dizer, a bateria, claro que se vocês só utilizarem esta bateria, convém terem num sítio em que vocês possam tirar e carregar a bateria. Se estiver ligado a um ponto de corrente, aí então já recomendaria outra câmara
que não tivesse bateria, porque nesse caso não faz sentido. Aqui o que eu acho que vale sempre a pena é comprarem o pack com o painel solar e assim vocês podem ter a certeza que nunca vão ter problemas. Eu tenho, por exemplo, câmaras da Reolink já instaladas em minha casa, no exterior. Tenho duas que estão sempre no exterior e essas duas eu já tenho, desde que fiz a análise, se não me engano já passou mais de um ano, e elas estão no exterior, estão com o painel solar e nunca me tive que preocupar. A bateria está sempre cheia e assim nunca as tenho que tirar do sítio, nem nunca me tenho que estar a preocupar com um ponto de energia para estar a ligá-las e ter a certeza que não há nenhum problema. Portanto, em relação a esta propriamente dita, se vocês têm uma área ampla que precisam de vigilância, podem instalá-la no canto, vão ter o ângulo de visão 150 graus, têm uma boa qualidade de imagem e vocês conseguem se aperceber facilmente quando existe algum movimento, recebem a notificação, recebem uma notificação no e-mail, por exemplo, e depois é como está a dizer, podem ativar o alarme, em que ela, quando vai detectar movimento, vai tocar um alarme. Claro que não é um alarme muito alto, mas é o suficiente para fazer algum ruído. Tem então os LEDs que podem ativar e também tem a possibilidade de fazer comunicação nas duas vias, ou seja, tem um microfone e tem um speaker e assim dessa forma, se vocês tiverem esta câmera, por exemplo, à beira de uma porta ou uma coisa assim, também conseguem falar com a pessoa que estiver à porta, conseguem ouvir o que é que se passa e conseguem sempre fazer algum tipo de diálogo se for preciso, nem que seja se for alguém estranho, vocês podem indicar que estão a verificar que está ali e para se afastar, que é uma propriedade privada. Para mim continua a ser uma marca de excelência, uma marca que eu utilizo e não utilizo só para as análises e só para durante um período curto. Não, eu tenho utilizado este tipo de câmaras em minha casa, quer seja no exterior, quer seja no interior da casa, e tem sempre funcionado muito bem. O que vocês devem ter em conta é que neste tipo de coisas vale sempre a pena investir um bocado mais e ficarmos muito bem servidos e ficarmos com um sistema robusto. É claro que também poderão existir coisas muito melhores e também existem coisas muito mais baratas, mas é tudo uma questão depois de vocês pesarem o vosso orçamento e analisarem o que é que preferem. O que eu recomendo sempre é pelo menos escolherem sempre o mesmo tipo de ecossistema, porque assim vocês numa aplicação conseguem ver logo todas as câmaras. Neste caso também a câmara tem integração com o Google Assistant e com a Alexa. Dessa forma depois vocês conseguem ver na televisão, se tiverem um Android TV ou se tiverem um Echo Show, conseguem ver a câmera também, podem ativar e ver dessa forma. Portanto pessoal, está assim tudo dito, já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.